nossas vidas. Que a maioria que já conhece a minha história, eu nasci e me criei num lar evangélico, numa igreja tradicional. Eu, temente ao Senhor, se a gente pode usar essa palavra, eu nunca me desviei. E conheci o meu marido, casei na igreja, sempre na igreja. E tive meu primeiro filho, mais velho. 7 anos, quase 7 anos depois, é que eu tive a Amanda. E em todo esse tempo, nós estávamos indo para a igreja, nós estávamos buscando sempre ao Senhor, buscando a fazer aquilo que o Senhor tinha para nossas vidas, no propósito que o Senhor tinha para nós. Mas o processo de cura e libertação, o entendimento do que se converter é mais do que ir para a igreja, esse processo ele começou em 99, 2000. Amanda nasceu em 2001. Então a Amanda ela já veio nesse tempo que nós já estávamos em processo. E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque apesar disso, Deus já está nesse tempo de processo. Houve brechas espirituais que não tinham sido fechadas e trouxeram prejuízo, sofrimento e muita dor para a vida da Amanda. E nós estamos aqui e queremos compartilhar com vocês. Na medida que a gente ir contando o nosso testemunho, daquilo que o Senhor fez em nós, por nós, se você passa mal, não se sente bem, você se sentir muito agoniada, alguma coisa, identificar muito, você se identificar muito, e você der aquele nó na garganta, que você precisa falar aqui e agora, você pode levantar a mão, que você pode ir para a nossa famosa salinha com as meninas, tá bom? Vocês entenderam, meninas? Por quê? Porque quando eu engravidei da Amanda, a Amanda ela foi planejada, a Amanda foi desejada, ela foi esperada. E o processo foi acontecendo, eu e meu marido buscando, participando de cursos, aprendendo, sendo tratados pelo Senhor, e a Amanda ela estava nesse meio, ela estava crescendo junto. Mas a primeira experiência dela é o que ela vai começar a compartilhar agora, tá bom? Paz. Então, bem como a mãe falou, eu cresci nesse lar cristão, então eu ouvia minha mãe orando, meu pai orando. Quando a gente tinha medo de alguma coisa, a gente ia lá, mãe, ora por mim que eu tô com medo. Tinha esse contato, né? Mas, como todo filho de crente, a gente sabe que a gente não é crentinho, a gente tem que se converter, tem que aceitar Jesus. Chegou uma fase ali eu tinha uns 12 anos, estava na 6ª série, que eu estava incrivelmente rebelde. E não só com a mãe, na tratativa do dia a dia, né? Vocês conhecem, o pessoal fala, tem a fase da rebeldia. Vamos ver se é isso mesmo, tá? Então, nessa fase, eu estava muito rebelde em casa, tendo muita dificuldade de ouvir, de aceitar. Sempre que a mãe ia me corrigir, ela falava, Amanda, olha pra mim, desarma o guarda-chuva que eu quero falar com você. Porque na cabeça dela, ela fez uma analogia para eu entender que eu estava sempre com o guarda-chuva armado, e ela falava e o que ela dizia batia no guarda-chuva e caía no chão. Não entrava nada em mim. Era como se entrasse aqui, saísse aqui e nada tivesse ficado. Além disso, o que assustou mesmo é que na escola eu comecei a ir muito mal. E a Amandinha, que até então a reclamação era só que era conversadeira, não tinha outra reclamação, começou a reclamação de Amanda não presta atenção, Amanda não está copiando a matéria, a nota dela está muito ruim, Amanda está arranjando briga.
E foi, chama a Marinette uma semana, chama a Marinette na outra semana, chama a Marinette de novo. Chegou uma fase que a Marinette não aguentava mais, a Marinette falou, Amadeu, vai você, porque eu não tenho mais o que fazer. Foi o Amadeu, a Amanda tremendo na base, com o pai sentado do lado e o diretor falando, olha, não sei mais o que fazer. A Amanda já chamamos a atenção dela muitas vezes e a gente não sabe o que é, porque até então ela era uma boa menina, não tinha um histórico ruim. E aí o dia que eu cheguei em casa, com a notícia de que eu ia reprovar se eu não entregasse um caderno de ciências todo corrigido, todo preenchido com todo o assunto do ano inteiro, eu não precisava mais ir para aula, porque eu estava reprovada, podia ficar em casa. Cheguei com essa notícia e tremendo muito, porque ali foi um choque, meu Deus, reprovar era terrível, inaceitável, né? Principalmente quando a gente é pequenininho, a criança tem um apego por passar, que meu Deus. E ali, naquela época, eu tinha algumas crises de raiva. Então, quando alguém me contrariava, aquilo me subia um ódio, assim, que eu queria avançar na pessoa. Mas a gente é pequenininha, não tem muito o que fazer, né? No máximo, bate o pé, sai fechando porta e coisas do tipo. E era o que eu fazia, né? E a mãe, não faz essa cara, não bate a porta, não é passar a patear, né? Então, tudo aquilo. E eu me orgulho de dizer que eles sempre foram pais que falam uma vez, que falam duas vezes, que explicam, não é por falta de avisar. Então eu já estava entrando pelo caminho de que logo viria a correção física. Eu já tinha sido avisada muitas vezes. E eu não lembro, chegou a ter correção física em algum momento? Nesse tempo não, aí, ó, não, nem chegou a ter. Mas eu cheguei em casa e estava bem desesperada, a mãe estava desesperada. E o pai passou um longo sermão dele junto com a mãe, né? E eles foram falando, meu Deus, minha filha, né? E foram indo, falando sobre o âmbito de escola, né? Do estudo, mas também falando sobre a vida, que você tá estressada, você não quer ouvir a gente, você não escuta, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Né? Então eles foram indo investigando, me apertando para ver se saía alguma coisa. E eu não tinha nada para dizer. Não tem nada acontecendo, tá tudo certo? Quer sacar? Não tem nada acontecendo, tá tudo certo. Aí você imagina uma mãe com uma graça, olhando, não tem nada. Só que daí a conversa foi ficando por um lado, de não, mas então a gente vai orar, porque tem alguma coisa errada. Normal, não é. E aí aquilo foi me esmagando, foi me apertando, e eu fui me sentindo com um cantinho que, tipo, não tem pra onde saltar. Né? É daqui pra correção ou pra oração, não tem o que fazer, então vamos pra oração. E indo por esse caminho, eu lembro que chegou um ponto que eu falei, mas eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, tem alguma coisa errada comigo, eu não sei. E aí foi o momento que Amandinha, falei, meu, eu não sei. E aí a gente começou a conversar, eu não lembro se a gente orou antes ou depois, mas eu e a mãe começamos a conversar. E eu falei pra ela que eu ficava muito brava, que eu ficava muito irritada, que eu me estressava demais. Quando alguém dizia não pra mim, nossa, eu ficava muito irritada. E aí, nessa mesma época, não sei se um pouquinho antes ou bastante antes, a mãe, eu acho, mandou informar por alguém que eu tinha que lavar a louça. Só isso, ela lavava uma louça. Eu fui fechar a porta lá de casa e fiz assim com a porta, e ela bateu e quebrou. E como é que eu ia explicar que eu não chutei a porta? Eu só fechei ela com um pouco de força e quebrou, né? Então ali foi um dos sinais de que eu estava tendo problemas de ira, né? Eu cheguei a arranjar uma briga outra, mas era coisinha, não batia, assim, ninguém de verdade. Mas eu tinha muito problema com meu irmão também. Então a mãe saía de casa, quem vencia era quem batia mais. Então a gente se chutava, se empurrava, ele é bem mais velho que eu, né? Então imagina quão atentado eu não era para perturbar ele, né? E as minhas tias passavam cortado comigo também, de tentar falar, não, mas escuta a tua mãe, eu não quero saber, não fala comigo. Que eu também já não era muito fácil nisso. E aí, ali eu fui explicando para a mãe que quando eu tinha essas crises, que eu ficava extremamente irritada, eu pensava em ferir a pessoa. Eu tinha o pensamento exatamente de como ia ferir, eu tinha vontade de esfregar a cara da pessoa no asfalto. Já ouviu esse termo? Quando alguém se estressa muito, fala, eu vou quebrar a tua cara. Eu tinha esse pensamento, eu vou quebrar a cara dessa pessoa. Eu vou arrastar a cara dela no asfalto. E eu tinha 12 anos. Né? Não era mãe, não tinha um adolescente, uma criança correndo, enchendo os nervos, não tinha um emprego para me incomodar, nada. Vivia uma vida assim de brincar, comer e dormir, sem
coisas, era uma vez ou outra. E aí ali a mãe identificou que tinha alguma coisa errada e ela falou, a gente vai ficar em casa hoje. Eu vou ficar em casa, eu não vou trabalhar. A gente vai conversar, namorar. E aí foi ali que a gente orou juntos. É nessa hora que a gente orou, agora é a hora que a mãe ajuda. Vai lá, ela que sabe essa parte. Agora daí ali naquele momento a gente começou a orar. Daí a gente almoçou e oramos um pouco, a Madeira ali orou um pouco e foi descansar um pouquinho. Eu coloquei ela no colo e a gente começou a orar. Eu comecei a orar com ela. E ali veio o sonho. O Espírito Santo me fez lembrar o sonho. Quando o Espírito Santo me fez lembrar o sonho, eu lembrei que há uns 2 meses atrás, antes, o Amadeu tinha tido um sonho, que ele entrava no quarto da Amanda e tinha no quarto dela uma bruxa, sabe essas bruxas que se vê em desenhos? Essas bruxas bem feias. E ela fumava e jogava fumaça na Amanda. E quando o Amadeu abriu a porta e disse, o que tu está fazendo aqui? Essa bruxa pulou em pé e disse assim para ele, eu sou mãe de uma amiguinha da Amanda. Daí a Amanda falou assim, não é não, pai. E o Amadeu acordou. Daí quando eu estava orando com ela, o sonho, eu entendi que todo aquele processo que nós estávamos passando, há mais de 6 meses, na situação com ela na escola, era uma influência maligna. E daí nisso, o Amadeu desceu a escada, pegou o óleo, porque ele estava ouvindo eu conversar com ela sobre o sonho, e daí ele pediu perdão para ela por não ter agido e orado quando o Senhor mostrou. Nós estávamos orando o que estava acontecendo com a Amanda, porque estava demais. E o Senhor mostrou no sonho para ele. E ele ia orar, deixou para depois e não fez. E já fazia uns 2 meses. Daí ele pediu perdão e orou e ungiu ela. E em nome de Jesus, repreendemos aquele demônio. E quando ele disse amém, a Amanda voltou a ser Amanda. O olhar dela não era mais aquele olhar, aquela menina revoltada. E foi ali, nessa oração, que ela foi ungida ela com óleo, que ela teve a experiência daí. E aí, o que acontece? Eu ouvia muito eles orarem pelas pessoas e o Senhor me fala assim, Jesus, mostra por que isso está acontecendo, dá a razão, o que foi feito. E aí eu, como adolescente, naquela hora, me subiu aquele negócio assim, ó, beleza, eu quero saber, tem alguma coisa errada, é verdade, essa parte a gente já entendeu, mas eu quero saber. Eu não quero que o Senhor fale para os meus pais qual foi a razão do porquê que eu estou aqui sendo influenciada por esse espírito. Eu quero que o Senhor fale para mim. Eu quero entender, eu quero que venha na minha cabeça brilhante, colorido, para não dizer, eu não sei o que está acontecendo, porque uma influência não vem do nada, né? E aí, quando eu falei isso, a mãe orou junto comigo, ela estava orando a respeito disso, para o Senhor trazer a luz. E aí eu terminei, e aí ela, fica em casa e tal, eu falei, beleza, vamos fazer brigadeiro, né? Aí eu fui lá pegar o Nescau. Quando eu fui pegar o Nescau, veio claramente, mas assim, ó, claramente, até aquela idade eu nunca tinha tido assim tão óbvio. Sabe aquele livro que a tua mãe falou que não era para ler o segundo? É aquele livro. E aí eu fui falar com a mãe e desembaçar num choro, por quê? Ela comprou um livro para mim e ela tinha o hábito de comprar o livro e ler enquanto eu estava lendo. Então eu lia 3 páginas no dia, ela lia 6 no outro e por aí ia até terminar, né? E quando terminou esse livro, Poderosa o nome, ela falou assim, filha, esse livro aqui tem influência espírita, não é para ler os outros, porque eu pedi o próximo para ela. Eu falei, vamos comprar 2? Ela falou, não, esse livro aqui não pode, tal. Explicou. Eu falei, não, beleza. Fui lá para a escola, eu lia muito, né, então eu vivia na biblioteca por lá, e aí achei o Poderosa 2, e o 3, e o 4. E aí eu trouxe o 2 para casa, bem escondidinha, e li até o fim. No livro 1, ela era uma menina bem comportada, amava os pais, tinha envolvimento e tal. O que acontece? Ela quebrou a mão direita e descobriu que ela escrevia com a esquerda e tinha poder nessa mão. E nessa mão tudo que ela escrevia acontecia. E ela começou a governar o mundo da forma que ela queria. Então os pais dela brigavam, ela escrevia que era para eles se separar. Aí eles se separavam.
Daí algum brigava com ela, ela ia lá escrevia com aquela mão que aquele ia mudar de ideia, ou queria comprar o que ela queria, e por aí foi. No segundo foi o que foi desandando o negócio. Né? Mas desde o primeiro ela já entendeu que existia alguma coisa de errado que não era para eu ler. Então, o que foi a compreensão? Tinha um espírito, uma influência maligna? Tinha. E o que eu fiz? Concordei com a presença dele, através da rebeldia. Então, muitas vezes a gente tem uma influência, que era o meu caso, eu já tinha essa influência na minha vida, tinha uma atração por coisa de morte que não está escrito, né? Gostava de ler livro esquisito, umas coisas de morte, gostava de ficar vendo noticiário de coisa estranha, aquela coisa que todo mundo evita, eu gostava de procurar, de ver. Então ali eu já tinha essa influência e através da rebeldia a porta ficou maior. Tanto que eu cheguei a esse nível de estar assim, um desrespeito que era muito difícil de controlar, né? Então ali a gente orou e repreendeu, pediu perdão ao Senhor e à minha mãe por ter desobedecido, por ter causado, né, através da rebeldia, ter pecado contra ela. E ali foi a primeira vez que eu desenvolvi respeito pela líder que ela era. Não é respeito de mãe, tá? Não era admiração de, nossa, minha mãe é maravilhosa. Não. A minha mãe é um ser do céu. Né? A minha mãe teve a revelação, o Senhor falou alguma coisa para ela. Então ela é um ser do céu. E é ali que eu desenvolvi o temor do Senhor. Não foi ali que eu virei crente bem crente. Não foi ali que eu comecei a seguir o caminho do Senhor e quis me converter. Não foi. Mas ali eu comecei a entender que existia alguma coisa e que ela tinha acesso a esse alguém. Tá? Mas ali seguiu para pior ainda. Dentro disso que ela está explicando, chegou nesse tempo que ela passou a ter temor pela liderança, por aquilo que o Senhor tinha colocado sobre a minha vida, a gente tinha uma conexão, mas era espiritual, era ministerial, digamos. Mas a nossa vida no dia a dia era muito difícil. A gente não conseguia, ela não conseguia, nós não tínhamos um relacionamento de mãe e filha. Não fluía. Quando ela estava com algum problema, ela trazia para mim, a gente conversava, eu dava direção, mas às vezes ela obedecia e às vezes ela fazia como ela queria. E eu tinha que ir lidando com isso. Então, e eu comecei a buscar a não me conformar. Eu comecei a não me conformar com essa situação dentro de casa, com a minha filha nessa situação. Eu comecei a perceber nela atitudes e o jeito que ela gostava de se vestir e até a maneira, às vezes, dela me provocar. Eu via que tinha algo que era uma coisa muito terrível. E buscando ao Senhor no processo, no dia a dia, eu fui fazer o curso externo. Algumas de vocês aqui até já fizeram. E quando eu fiz o curso externo, lá o Senhor trouxe para mim a causa, a razão, a raiz, como nós chamamos no Odre. O Senhor trouxe a revelação da raiz de tudo, aonde começou. Agora eu quero dizer para vocês, mães e filhas que estão aqui. Amanda só estava com 12 anos. Amanda nasceu num berço que já estava buscando cura. Precisava Amanda ter chegado aos 12 anos e a gente ter passado por tanto sofrimento? Não. Porque da forma que eu comecei o processo e da forma que eu buscava, eu não me dediquei 100%. Você entende aquilo que a Sula começou quando ela abriu o culto? A gente quer o Senhor e a gente vai um pouco, mas daqui a pouco a gente pensa, não, tem umas coisas aqui que eu que tenho que resolver, daí eu tento resolver aqui. E quando eu estou tentando resolver do meu jeito aqui o processo parou. Vocês entendem?
Porque daí quando chegou lá no Esther, eu fui para a aula de perdão e a questão do perdão era uma questão resolvida na minha vida. Mas eu fui. Só que quando a pastora, antes dela entrar na aula do perdão, ela falou assim, ó, eu vou mostrar para vocês uns livros que eu trouxe. E daí ela leu um tema, outro, e de repente ela falou assim, esse livro aqui é da mesma escritora que escreveu A Honra do Rosa. Quando ela falou A Honra do Rosa, o Espírito Santo pegou aquela frase e começou a trabalhar na minha vida. Porque quando eu escutei, o meu espírito, acordou. E eu disse, meu Deus, existe uma honra no rosa. É verdade. Eu não sou aquela mulher que tem que me dar 24 horas de rosa, mas eu gosto do rosa. Se eu precisar usar rosa, tudo bem. Agora, a minha filha, a Amanda, eu lembrando dela, ela estava lá em casa. Ela tem alergia à rosa. Sempre foi um trabalho colocar uma peça de roupa rosa nela desde pequenininha. Meu Deus, isso não é normal. Quando eu falei assim, foi como se o Espírito Santo tivesse abrido o meu espírito, aberto o meu espírito. E ele começou a me mostrar no meu espírito que, desde que quando ela nasceu, o que tinha acontecido tinha sido no meu ventre. E o Espírito Santo me mostrou quando ela tinha 4 anos, que eu fui para um seminário de cura. Ela tinha 4 anos. E naquele seminário de cura, o Espírito Santo me mostrou que eu tinha uma informação que o meu pai colocou na minha vida. E foi tão interessante porque eu estava lá orando, colocando diante do Senhor aquilo que estava em oculto para vir à luz, para mim ser curada. E eu comecei a gritar e a lembrar dela. E dizer, minha filha, minha filha. Daí a irmã falou, tudo bem, o que tem com a sua filha? E daí eu só dizia, eu não queria rejeitar a minha filha. Eu não rejeitei a minha filha de propósito, eu dizia. E a irmã não entendia muita coisa, mas ela ia orando comigo. E o Espírito Santo dizia para mim, é verdade, você não rejeitou a sua filha de propósito. Foi a informação que o teu pai colocou, que a mulher, o ser feminino, é inferior ao masculino. Para você, tudo bem, você está vivendo, superou, o teu marido é um homem bom para ti, mas a informação ficou dentro. E quando eu estava ali, naquela cena de quando ela tinha 4 anos, eu lembrei que nós tínhamos orado e liberado perdão do meu pai e orado comigo, mas não foi orado sobre cancelar a culpa que eu carregava e também não foi orado pela Amanda. Lá a gente não orou e depois eu cheguei em casa, eu não insisti naquele processo. Eu achei que estava tudo resolvido. Por quê? Porque não foi cancelada a consequência da rejeição na vida dela. Então, desde que ela nasceu, até os 4 anos, ela era assim, tudo que eu falava, ela implicava. E daí, com 4 anos, deu uma melhoradinha. E eu achei que estava tudo resolvido. Mas ela continuou, 4, 5, 6, 7. Passamos pela situação dos 12, que foi hard. E quando ela teve 12 anos, foi mais uma oportunidade que o Espírito Santo tinha dado para a gente fazer o processo da cura, para completar o processo. Então, o que eu digo para vocês hoje? Que se dediquem, clamem ao Senhor. Não façam os processos pela metade. Quando eu estava lá naquele dia, a irmã ministrando sobre o perdão, e o Espírito
Santo fazendo algo profundo aqui. Ele me mostrou que ele já tinha buscado um tratamento com 4 anos. E eu só dei uma mexida e ficou. E que agora era consequência. E eu entendi, o Espírito Santo mostrou assim, desde quando ela nasceu, a vizinha chegando na porta e trazendo uma bolsa cheia de roupa de menino. O bebê dela já estava com 6, 7 meses e a Amanda tinha nascido. Era roupa de menino. E o Espírito Santo me mostrou que eu não enxerguei isso. Como assim eu ia aceitar um monte de roupa de menino se eu tinha ganhado uma menina? Daí eu usava roupa de menina nela. E o Espírito Santo me mostrou que durante a minha gravidez, eu tinha pensamentos, eu já sabia que era uma menina, mas eu tinha pensamentos de, a hora que nascer, tomara que seja um menino. Eu falava isso para alguém? Não, porque eu tinha vergonha. Eu não abri o coração com meu marido ou com qualquer pessoa. E eu tinha sentimentos de que eu não queria uma menina. E depois que ela nasceu no parto, a partir dali, eu cuido dela. Daí eu comecei, a minha força, proteger, achava que protegia ela contra tudo e contra todos. Por que ela já tinha 12 anos e ela só estudava e comia e passeava porque eu queria deixar a vida dela bem levinha. Por quê? Porque eu tinha culpa. O que eu tirei da Amanda? Que foi um processo, ele está falando agora sem chorar. O direito dela ser treinada, dela ir aprendendo, ajudar a lavar a louça, cuidar da casa. Com 12 anos, uma menina já sabe fazer bastante coisinha em casa, certo? Se apega, aprende as coisas da casa, mas eu não deixava ela fazer nada. Por quê? Porque eu queria deixar a vida dela bem. O que aconteceu? Isso trouxe muito prejuízo para a Amanda. Quando o Senhor me mostrou lá no Esther, eu pedi para o Senhor uma oportunidade e eu sabia que eu tinha que pedir perdão para ela. Desde o nascimento, eu tinha que contar para ela a questão de ter tido esse sentimento de rejeição, mesmo que inconsciente, eu precisava pedir perdão. E o Senhor preparou uma oportunidade. Eu estava em casa, ela chegou do colégio, ela estudava no IF, já estava com 15 para 16 anos, e sentou, estava bem mal. Daí ela deitou no meu colo, assim, e eu comecei a conversar com ela, e daí o Espírito Santo falou para ela, pois é hoje. Daí eu comecei a conversar com ela e pedir perdão. Desde quando ela nasceu, de quando eu aceitei roupa de menino, de quando eu não treinei ela, de todo o sentimento, aquilo que o Espírito Santo foi trazendo, eu fui pedindo perdão. Mas chegou um momento que ficou tão dolorido, ficou tão terrível para mim, que quando eu comecei a ver a história dela toda na frente dos meus olhos, e todo o prejuízo, toda a dor que eu tinha causado para ela, aquilo foi grande demais para mim, eu não conseguia suportar. Eu dizia, não, eu não sou digna de receber o perdão da minha filha. Eu não sou digna disso. Para mim mesmo é só morrer, porque olha, acabou. Eu acabei com a vida da minha filha, foi eu que fiz isso. E daí deu um pânico, e ela já estava dizendo, mãe, eu te perdoo, já estava chorando muito, dizendo que me perdoava. Mas eu entrei em mim. Daí ela precisou ir chamar a Marina, mora ali pertinho. Daí a Marina veio. Daí a Marina ia dizendo, que você precisa olhar para a cruz foi para te perdoar, para te liberar da culpa. E foi indo, e para mim era impossível. E quando a Amanda disse, mãe, junto com a Marina, mãe, se eu te perdoo, e Jesus pagou um preço para perdoar a mãe, para nos perdoar,
perdoar, daí parece que eu entendi que eu precisava desesperadamente aceitar o perdão do Senhor. A partir dali, que começou o verdadeiro processo de cura da Amanda. Foi ali que ela foi fazer o externo no próximo ano. Mas vocês não fazem ideia o quanto que essa menina já tinha sofrido. Agora, vocês que são mães, mesmo que foi inconsciente, foram para a igreja, fizeram o processo. Vocês entendem que o processo aqui ele é algo muito profundo essa noite? E ela está falando agora já do processo lá na frente, né? Quando eu aceitei fazer a escola de externo. Mãe, pode colocar aquela foto ali para mim, por favor? Essa aqui sou eu. Esse cabelo curto, igual o meu irmão, mas ele está com o meu nome em cima, é minha carteira de trabalho. Agora você imagine eu hoje e apresentar minha carteira de trabalho. Naquela fase ali, foi quando aconteceu essa questão do perdão, a daqui da direita, né? Meu cabelo estava um pouquinho maior já. O que acontece é que, desde lá dos 4, bem antes, teve a questão de ganhar roupa de menino. Mas quando eu ia brincar, assim no parquinho, ninguém achava que eu era uma menina. Todo mundo falava, como é que é o teu nome? Vamos brincar? E às vezes era menino, né? E eu falava, não, mas eu não posso brincar com você, eu sou menina. E eles falavam, não, tu é um menino. E eu dizia, não, menino não tem brinco. E mostrava o meu brinco, para provar que eu era uma menina. Por conta dessa culpa dela, ela me protegia demais do meu irmão. E o meu irmão enxergava isso. Então causou um problema de relacionamento com ele. A gente vivia se brigando. Porque quando eu estava errada, eu cutucava ele e ficava, ai mãe. E daí ela falava, Madeline, faz com a tua irmã. Ou seja, eu gerei ira nele, usando dessa proteção que ela tinha por mim. Quando o pai queria me corrigir severamente, ele estava correto em me corrigir, ela entrava em defesa. Não, Amadeu, calma aí. Peraí, vamos ver, Amanda. Daí eu me explicava. Mas não bastando isso, nessa fase aqui eu já estava convencida de que menino nenhum gostava de mim. Nenhum. Eu não era digna de ninguém. Porque os meninos não gostavam de mim. Eles não falavam comigo como uma menina. Eles falavam comigo como um amigo. Eu era o melhor amigo. E as meninas gostavam de mim. As meninas davam em cima de mim. Conversavam comigo. Imagina naquela época, 2014, 2013, por ali. E tinha chegado num ritmo que, vocês sabem, né, que a experiência dos 12 me deu aquele temor. Então, quando eu andava por aí aprontando, às vezes chegava num nível que eu pensava, meu Deus, Senhor, não deixa eu morrer aqui, porque se eu morrer e a minha mãe me achar, eu vou ter acabado com a vida dela. Ela vai, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Porque ela é uma mulher bem crente, bem dedicada. Quando eu ia sair de casa, toda vez que eu botava o pé na porta para sair, ou ela ou meu pai falavam, olha, lembra, Senhor, os olhos do Senhor estão sobre você em qualquer lugar que você vá. E eu estava lá no meio da bagunça pensando, é verdade, os olhos do Senhor estão sobre mim e eu estou aqui. E eu pensava, o resto das pessoas que estão comigo, eles não são cristãos, eles não conhecem o Senhor. Eles têm uma desculpa, mas eu tenho uma desculpa. E aquilo era uma perseguição, eu não conseguia largar. Quando eu saí do ensino fundamental aqui do 9º ano e fui para o IFC lá em Araraquari, eu pensei, agora eu vou ser crente. Porque eu vou lá para outra escola e ninguém me conhece. Então lá eu posso ser crente desde o dia 1. Eu me apresento como cristã e todo mundo vai ser normal comigo, vai ser mais fácil. Eu cheguei lá e eu fiquei na fila, assim, do refeitório no primeiro dia. E tinha uma moça na minha frente, de saia, assim, saia jeans e um cabelão. E a gente começou a conversar, né? Eu pensei, uma colega, vamos trocar ideia, né? Deve ser crente também. Aí perguntei, era crente também, glória a Deus e tal. A gente saiu daquela conversa e foi entrando. Também gosto de menina. Nós duas. Crente. De uma igreja. Cantava na igreja também. Tá? E aí eu fiz amizade com ela e a gente andava em grupo, né? E
Nessa época, a minha identidade era distorcida. Então, na minha cabeça, quando uma menina bonita chegava perto de mim, eu virava meu irmão. Vocês já viram, né? Quem já viu meu irmão sabe que eu falo um pouquinho parecido com ele, às vezes tem um jeito assim, faço uma gracinha. Mas naquela época eu era ele. Alguém chegava perto de mim, trocava. Agora eu sou o modo Madeline. E eu tinha essa imagem de que eu de fato era um menino, que eu estava errada, que era confuso. E eu já estava nesse estado aqui, pedi pro meu pai cortar o cabelo um pouquinho, cheguei em casa desse jeito. Tinha um cabelão por aqui assim, bem cacheado. E comecei a usar roupa de menino, comprar a roupa mais larga possível, mais soltinha. E aí nessa época começou a dar os sinais ali de que tinha alguma coisa errada, tá estranho? A família falava, não, é o jeito dela. É só o jeito. Não é que ela gosta de menina, nada disso. É, o estilo dela é mais casual. E eu já estava numa fase que eu gostava de menina. Ficava com menina. As meninas davam em cima de mim e eu ficava com elas. Mas existia aquela perturbação, aquela culpa constante que tinha alguma coisa de errado. Que não era assim. Que tinha algum problema comigo. Eu tinha ódio ao rosa, que a mamãe comentou. E aí nessa fase ela queria, né, que eu fosse mais feminina. Então ela foi lá e comprou algumas roupas pra mim que eu não suportava, com uns brilhinhos assim, que eu tinha um pavor. Saia, vestido, às vezes eu ficava, ó, meia hora na frente do espelho pra ir pra algum lugar. Porque daí ela falava, põe aquele, daí ela botava. E me olhava e era como se fosse um menino de vestido. E o que me deixava pior ainda é que quando eu me obrigava a sair assim na rua, sempre tinha uma pessoa pra me falar, tu de vestido? Como se fosse meu Deus, um menino de vestido. Então aquilo, às vezes a pessoa estava achando bonito, que legal que você está de vestido, não usava, né? Mas na minha cabeça reafirmava a informação de que, meu Deus, tu não podia estar assim. Menino não usa vestido. Era a informação que estava aqui. Mas eu morria de vergonha, tinha um pavor de falar isso pra minha mãe, meu Deus, imagina. E um dia eles meio que me cercaram assim, e eu neguei até o fim. Não, nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Nessa época, quando ela pediu perdão, se arrependeu, chorou muito, o Senhor amoleceu o meu coração e eu aceitei fazer o Escola de Esther, que é o que eu estava falando para ela hoje. É como meu pai disse, que ele pediu uma oportunidade só e agarrou, e nunca mais largou. Eu fui aquela. Quando ela falou, eu falei, eu vou me agarrar e eu vou lá ver o que tem pra mim lá. Eu vou lá. E aí eu fui na consciência de que ela tinha um uniforme rosa, mas era uma camisa rosa escura, assim, tipo um vinho. E eu fui pensando, se esse é o uniforme, tá tudo bem. Eu vou lá, com esse uniforme aí tá tudo certo. Eu cheguei lá, na primeira aula, eu era a única que estava chorando de pingar. Porque o meu uniforme era um rosa bebê. Bebezinho, assim, uma corzinha de princesa. E ela falou, e no começo, antes de mostrar o uniforme, ela falou, porque isso aqui é um compromisso. Isso aqui você está assumindo um compromisso com o Senhor, não é comigo. E eu concordando, é verdade, meu compromisso com o Senhor, isso mesmo. E ela foi falando, não, porque isso aqui é para sua cura, né? O Senhor falando com você. Eu, é verdade, eu super concordo. Quando chegou a hora de chamar o nome e mostrar o uniforme, eu já estava, e agora? Eu já falei que eu concordo. E aí, tá bom, vou me render. Eu vou usar, assim, o rosa, né? Usei o uniforme. E lá, cada aula falava de alguma coisa, né? Falava em relação a perdão e por aí vai. Então, o perdão para ela eu já tinha liberado. Lá foi tratada a confissão, né? Porque existia uma porta aberta de perseguição na minha vida por causa da rejeição, correto? Então, as meninas tinham acesso e elas olhavam para mim e viam um menino. Que daí tem essa transversão de imagem. A imagem é distorcida. Isso é a abertura de porta. Mas quem que consumou o pecado? Eu. Tem gente que luta a vida inteira, mas é a vida inteira que existe uma perseguição. As meninas dão em cima na escola, dão em cima no ensino médio, dão em cima na faculdade, dão em cima na vida adulta. E a pessoa bota o pé e fala, eu não vou ceder. Mas vive a vida inteira com alguém perseguindo, uma mulher dando ensino, uma mulher de papinho. No meu caso, eu cedi e fiquei com a menina. Então eu dei uma abertura maior. Fiz uma casa mais confortável. E lá no curso, foi isso que foi orado, foi confessado. Me arrependi, pedi perdão ao Senhor e decidi que isso não era o que eu queria para a minha vida. E depois comecei a ficar mais feminina. Mas a gente fez
mão feminina lá em casa, né, que ela começou a estudar nessa época, e eu fui fazer uma mão feminina. E aí eu já não gostava mais de menina. Né? O que antes eu olhava e achava atraente, agora eu olhava e falava, que moça mais bonita. Olha que linda, que rosto maravilhoso, um corpo bonito. Mas era só achando bonito. Porém, ainda existia perseguição. As meninas ainda davam em cima de mim. E era mais difícil, porque eu não queria nada com elas, eu queria fugir delas. E aí era muito complicado. E aí, nesse caso, a gente chegou um dia, estava lá na aula, e aí eu conversei com elas. Eu falei, olha, as meninas ainda dão em cima de mim. Eu não sei o que tem de errado, porque assim, às vezes parece que elas estão conversando comigo, e eu não sou mais isso. E na época eu já falava, né, eu tô tentando usar mais rosa, eu tô tentando fazer o que eu nunca fiz, usar vestido, deixar o cabelo grande, qualquer coisa, pra parecer feminina. E não funcionava. As meninas continuavam em cima. E aí, foi onde a mãe entendeu que a minha imagem ainda estava nas mãos de Satanás. Eu tinha sido liberada, perdoada do meu perdão, do meu pecado, isso sim, mas a minha imagem ainda estava invertida. Então eles ainda olhavam para mim com uma imagem confusa. E a gente orou aquele dia sobre isso, né? A tia Marina estava junto, a gente resgatou a minha imagem das mãos das trevas, falando que agora eu era oficialmente do Senhor e a minha imagem era para ser o que o Senhor me fez para ser. Porque até então eu não entendia que eu, como mulher, a minha função, a nossa função como mulher é revelar beleza. Eu tinha pavor de revelar beleza. Eu não queria isso. Eu não queria que ninguém olhasse para mim e falasse, nossa, tá bonita hoje, tá arrumada, de vestido, maravilhosa. Ou não tá de vestido, tá de calça, mas tá maravilhosa. Eu tinha pavor que alguém me elogiasse. Ficava muito envergonhada. Muito. E ali foi onde a minha imagem mudou. E aí as meninas não davam mais em cima de mim. Porém, eu ainda me achava um pouco esquisita. Às vezes eu estava falando alguma coisa e pensava, eu tô falando igual meu irmão. Será que eu tô sendo meu irmão? Ou será que eu tô falando normal? E aí isso foram outras coisas que não foi uma mega libertação, mas foram coisas que eu fui notando que ainda faltavam ajuste fino, sabe? Coisas que precisam ser, as rebarbinhas que precisam ser corrigidas. E nessa mesma época, que eu tive um entendimento de que eu tinha um problema com ela, que eu não ouvia nada do que ela falava, né? Que é aquela parte que a gente falou lá no início, não escutava ela. E uma vez eu estava lendo Provérbios, eu acho que é o 4, do 1 ao 9, que fala sobre escutar as palavras do teu pai, escuta os mandamentos, guarda os mandamentos e escuta a palavra da tua mãe e não se esquece dela. E nessa época, pensando nisso, eu pensei, meu Deus, o que ela me ensinou? E aí fiquei, será que ela me ensinou alguma coisa? Mas eu não lembrava de nada. Então, pra mim, ela não tinha ensinado nada, eu não tinha aprendido nada. Eu não tinha aprendido a cozinhar, não tinha aprendido nada da Bíblia, não sabia orar, não sabia nada. E nessa época, como eu e ela, a gente já tinha tido essa cura, eu consegui conversar com ela a respeito disso. Então, quando eu cheguei, eu falei, mãe, eu não me lembro. Eu não consigo, eu não guardei nada. Ali a gente orou junto. E foi a partir daquele momento que eu comecei a lembrar coisas que ela tinha me ensinado durante a vida inteira. Coisas que eu tinha aprendido. E uma das coisas nessa época, já que eu me lembrei, foi que ela sempre falou, né? Que a pessoa ferida fere os outros. Mas aí eu evoluí a frase dela para o ferido confirma a ferida dos outros. Porque nessa época, lembra que eu falei que as pessoas falavam pra mim, né? Tava muito bonita, ou tudo de vestido, esse tipo de coisa confirmava a ferida na minha cabeça. Nessa época eu me lembrei de 2 amigas que andavam comigo, que eram meninas maravilhosas, lindas mesmo, muito bonitas. E elas eram estranhas igual eu. Mas elas ainda tinham jeitos femininos, ainda se vestiam de forma feminina. E eu lembro de eu ter falado com a minha boca, lancei palavra de maldição sobre a vida das 2, em situações diferentes, falando, por que tu tá evitando quem tu é? Tu sempre gostou de menina. Tu tá tentando ser uma guria, mas tu não é. Confirmei na vida dessas pessoas esse peso. E esses dias agora atrás, lembrei disso de novo, quando a gente começou a falar em relação à palavra, né? Que a gente traria hoje. E fui procurar as 2 na rede social. Provérbios, né? Que faz muito tempo que a gente não é amiga lá, do ensino fundamental. As 2 são casadas com mulheres
moram juntas com essas mulheres. As duas eram de famílias cristãs, muito bem ajustadas. E aí, o que aquilo ali, qual parte daquilo ali é minha culpa? Quantos por cento daquilo ali o Senhor vai exigir de mim? E ali, eu falei com meu marido sobre isso, falei, meu Deus, pequei muito gravemente, muito. Eu era a crentona, né, filha de crente, ouvi sobre cura a vida inteira. Não era assim, crente bang, ela pra igreja, não, eu ouvia, sempre ouvi. E, ainda assim, confirmei a ferida de outra pessoa. Elas entraram para a minha lista de oração. Orei, entreguei ao Senhor, pedi perdão, me arrependendo pelas palavras que eu lancei. E falei que eu cancelei. Aquela palavra não existe mais de direito. As duas estão canceladas. E elas entraram para a minha lista de oração contínua, para que o Senhor resgate. Porque eu te garanto, vivendo nessa pele, você não é você. Aquele lugar não é seu. Você acha que, daí, quando vira bem o homem, daí tá satisfeito. Não tá. Tem alguma coisa de errado. Você ainda é estranho, você ainda é esquisito, ainda é desconfortável. Você ainda veste uma roupa ruim, você sai na rua estranho, o seu relacionamento com a sua família é estranho. Nada tá bom. Lá no meio da bagunça do agito, com ninguém que vai te julgar, é horrível. É muito ruim, ainda não tá bom. Que é aquele desespero constante de ser atraído pelo Senhor. Aquela necessidade da identidade ser real em Cristo. E foi isso que, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu alcancei. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, a gente procurou colocar alguns detalhes, alguma coisa, aquilo que o Senhor trouxe hoje. Mas essa história tem muita coisa. Você imagina o direito de imagem, o direito da aparência, da figura da sua filha está na mão do inimigo da nossa alma? Você consegue pensar nisso por um momento? Porque você escolheu, eu escolhi. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Nós fomos para a igreja, mas não experimentamos o poder de Deus. Quando o Senhor, na sua infinita misericórdia, veio se manifestando nos detalhes, quando eu não me conformei, quando eu entendi que não era normal, e eu comecei a clamar e a chorar, o Senhor veio. Porque Ele sempre vem. Só uma parte do que ela contou hoje, porque tem muito mais de dor e sofrimento. Ela tem 22 anos, faz 2 anos que ela é casada. E ela está vivendo uma vida plena em Cristo. O Senhor resgatou o nosso relacionamento. Nesse tempo, que é bem profundo, essa parte que ela contou, que o Senhor começou a mostrar para ela na palavra, o Senhor começou a resgatar, aproximar. Ela começou a lembrar, ela começou a entender o princípio da honra, começou a praticar. Hoje, nós temos um relacionamento abençoado. Hoje, a minha filha tem um lar. Hoje, a minha geração está no altar do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Senhor faz infinitamente mais. A verdade. Mas precisa que você, que eu, se levante, se posicione. Se a gente começar a achar que é normal, que está tudo bem, se a gente começar a buscar explicações psicológicas, explicações nisso e naquilo,
a gente vai ter aquela situação controlada por terapia. E a pessoa, o nosso filho, a nossa filha, vai estar sofrendo, vai estar presa nesse sofrimento. A gente vai estar sofrendo. Quanto que eu sofri a acusação, quanto que eu sofri vendo ela assim, vendo ela sofrer. Quanta tristeza, quanta dor, quantas noites sem dormir. Hoje nós temos paz. Hoje nós deitamos e dormimos. Hoje nós temos consciência de que o Senhor, Ele reconciliou a nossa geração. O Senhor cumpriu com a palavra dEle, porque Ele sempre cumpre quando nós nos levantamos. A parte dEle Ele sempre faz. Ele reconciliou o meu coração ao da minha filha e o da minha filha ao meu. Glória a Deus. Como está escrito, o coração dos pais aos filhos e dos desobedientes à prudência. Aleluia. Qual que é o objetivo? Para habilitar para o Senhor um povo preparado. Você deseja isso para a sua vida? Amém. Glória a Deus. O meu desejo hoje é que o Espírito Santo tenha sua permissão para lhe incomodar, para que você se levante e que você clame pela vida dos seus filhos. Em que situação foram gerados? Quando foram gerados, você já era uma nova criatura em Cristo Jesus, de mente transformada? Porque eu já era uma nova criatura, eu já era convertida. Mas eu não tinha feito a transformação, a renovação da mente. As informações que eu tinha recebido, informações negativas, conceitos distorcidos que eu tinha recebido do meu pai, causou esse sofrimento todo. E com isso, o meu filho também sofreu. Agora, estar disposto a se render para que o Senhor faça. O meu desejo é que você não espere a sua filha chegar lá na fase adulta e estar com muitos problemas, para daí você começar a se conscientizar que foram portas que você abriu. Que você que é crente, bem crente, uma boa igreja como eu era, não comece um processo que o Senhor começou quando ela tinha 4 anos e se conforme. E ao invés de permanecer no propósito e na oração e na busca, passe a tarde, depois dessa fase de 4 anos, 5, 6, algumas vezes eu estava na frente da televisão, vendo novela, assistindo filme da tarde, e o Espírito Santo buscando chamar a minha atenção, tentando mostrar para mim que tinha alguma coisa errada no mundo espiritual e que eu precisava me aligerar. Agora a pergunta é, se eu tivesse, hoje eu recebi o perdão, hoje eu não carrego mais culpa, mas eu tive que lutar com isso. Porque se eu tivesse me levantado quando ela tinha 5, 6, 7, ela não teria passado por todo esse sofrimento que ela passou no ensino médio. Glória a Deus que o Senhor veio. Glória a Deus que Ele fez. Glória a Deus. Ela ainda é novinha, tem só 22 anos. Coisa linda, Jesus. Mas o que eu quero é que você não perca mais tempo. Para a sua cura e para a cura da sua geração. Vamos ficar de pé? Nós queremos orar por você.
Gente, rejeição é coisa séria. É verdade. Ter sido rejeitado é coisa séria. Precisa tratar na cruz de Cristo. E só um adendo, no meu caso, a Amanda foi em relação à feminilidade, tá? Mas não diga aí na sua cabeça, ai, glória a Deus, a minha filha é bem feminina. Não é assim. O demônio é ardiloso, trabalha de muitas formas. Então pode ser que a sua filha seja tão feminina que os meninos andam de bandos em volta dela. Promiscuidade. Pode ser que ela não se sinta amada. Existem uma gama de problemas que precisam ser analisados. E o Senhor, graças a Deus, como eu disse, teve misericórdia quando eu era mais novinha, né? Então, eu casei, graças a Deus, o Senhor me trouxe um marido maravilhoso, alinhado com a palavra. É ele, eu tenho certeza. Amém. Mas às vezes o seu caso já passou, às vezes você já está casado. Não era aquela pessoa. Ainda dá tempo. O Senhor transforma maldição em bênção. Amém. A todo tempo e o tempo todo. Não existe já perdeu, já passou. Ah, mas agora ele tem 30. O Senhor restaura até o fim. Enquanto há vida, há oportunidade. Amém. Creio. Enquanto a vida, há esperança. Amém. Verdade. Rejeição. Ah, mas não foi por querer, mas aconteceu. O inimigo vai usar isso contra você no tribunal. Ele é o advogado de acusação. Tudo que estiver fora do lugar, ele entra diante de Deus e acusa. Pode ser a mínima coisa. Então, meu Deus, pastora, o Espírito Santo nos ajuda. É verdade. O Espírito Santo traz a luz. O Espírito Santo nos fortalece. O nome de Jesus. Aleluia. Você pode fazer diferente. Amém. Você pode se levantar a favor da sua geração. Tudo aquilo que o inimigo tem usado contra a vida dos seus filhos pode cair por terra. Amém. Aquilo que é pecado seu, que abriu porta na vida deles. Você resolve, você cancela a consequência em nome de Jesus, vai se abrir sobre a vida deles. A luz vai entrar. Nós cantamos hoje isso aqui. Amém. Eu creio. A luz vai entrar e o seu filho vai começar a ver que tem uma coisa errada. Aleluia. Porque o peso da iniquidade, da transgressão que era da sua vida foi tirado. E a luz entra. Então ele começa a enxergar o que está de errado. Isso está na palavra. Então eu quero orar com você. Amém. Nós queremos orar com você. Para que o Espírito Santo, se você quiser, se você tiver coragem, para dizer para o Senhor, Senhor, a minha mente está meio bagunçada, eu estou confusa. Mas se tem alguma coisa, se tem algo, Senhor, que o inimigo está me acusando diante do Senhor, está acusando os meus filhos, está roubando os meus filhos, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor traga luz. E se posicionar e não parar no caminho. Não parar. Para que o Senhor faça a obra. Ele não vai fazer de qualquer jeito. Uma das coisas que a gente recebeu que é uma coisa que está errada. Para que o Senhor faça, Ele precisa da sua permissão. Para Ele agir aqui, o Senhor deu para nós todos os direitos. E nós entregamos para o diabo. Para que o Senhor trabalhe a nosso favor, nós precisamos entregar esse direito, clamar pelo Senhor e pedir que Ele venha. Nós precisamos dar a procuração para Ele. Aleluia. Vamos orar. Glória. Em nome de Jesus. Aquelas que são mãe e filha, se quiserem vir. Se você quiser clamar, fique à vontade, mas se vocês quiserem vir aqui, nós queremos orar com vocês para que o Senhor limpe
Sim, Pai, nós estamos aqui, queremos declarar o nome de Jesus. Queremos clamar pelo nome de Jesus. Senhor, essas mulheres estão aqui, Senhor. Senhor, olha o coração delas agora. Senhor, olha o coração das filhas agora. Pai, olha a história dessa filha. Senhor, olha aquilo que está preso no emocional. Senhor, olha quantas legalidades o inimigo tem contra a vida dessa criança, dessa adolescente, dessa mulher.